Nesta edição do Vive Mais, damos-te a conhecer a disciplina de moral evangélica, o que a Bíblia diz acerca da fé e, claro, vais ouvir boa música cristã. Fica por aí. Eu sou Davi Pinto. Vive Mais! Conheces o melhor para mim. Sabedoria está nas tuas mãos. A minha vontade rendo só a ti, o meu querer a teus pés. Ficarei firme como o vento, o invisível. Esperarei em ti sem desfalecer. E enquanto espero, viverei para a tua glória. Pois sei que os meus tempos, eu sei que os meus tempos estão nas tuas mãos. Conheces o melhor para mim. Sabedoria está nas tuas mãos. A minha vontade rendo só a ti, o meu querer a teus pés. Ficarei firme como o vento, o invisível. Esperarei em ti sem desfalecer. E enquanto espero, viverei para a tua glória. Pois sei que os meus tempos, pois sei que os meus tempos, eu sei que os meus tempos estão nas tuas mãos. Santo, 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 soberano Rei. Santo, 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 Sábio e sublime Deus. Santo, 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 soberano Rei. Santo, 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 Só em ti esperarei. Santo, 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 soberano Rei. Santo, 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 Sábio e sublime Deus. Santo, 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 soberano Rei. Santo, Santo, Santo. Só em ti esperarei. Está na hora do Vive Mais, o teu programa dos domingos de manhã na Rádio Regional. Na edição desta semana trazemos-te novidades do mundo escolar. A escola pode ser um tempo divertido e inesquecível para muitas crianças e jovens, mas também de muitas dúvidas e desafios. Para ajudar a comunidade de alunos existente em Portugal, as igrejas evangélicas juntaram-se para criar uma disciplina diferente. Mas afinal, em que consiste a educação moral e religiosa evangélica? Funciona como uma aula normal, só que é um bocadinho mais divertida que uma aula normal, não é? Porque não temos aquele plano de estudos exatamente para cumprir, não há, muitas vezes não há trabalho de casa, nem testes, nem nada. E então, mas é mais um tempo onde nós podemos refletir sobre as coisas da vida, os problemas que os adolescentes e os jovens passam, e as crianças também, e pensar um bocadinho acerca de como é que nós podemos tomar as nossas decisões, o que é que a Bíblia nos diz sobre tomarmos as nossas decisões, como é que Jesus pode ser o nosso melhor amigo, como é que ele nos pode ajudar na nossa vida, no nosso relacionamento. Miriam Pereira é professora de moral evangélica em Vila Nova de Gaia e afirma que o objetivo principal da disciplina é passar aos jovens valores que parecem estar esquecidos na sociedade. Pretende que nós possamos ensinar e aprender acerca dos valores cristãos, aqueles que estão na Bíblia, transmitir os valores para a sociedade, às crianças e aos adolescentes. Diz quem frequenta que moral evangélica é diferente das restantes disciplinas escolares. Daniela Fernandes, aluna em Macedo Cavaleiros, é disso exemplo. Cada dia que eu ia tendo aulas, ia-me cativando mais, porque falavam sobre Jesus, falavam sobre amizade,
mas de uma maneira mais virada para nós jovens. Nós podemos partilhar à vontade uns com os outros situações que nos ocorrem no dia-a-dia que nos estão a preocupar, ou então podemos partilhar o que nós estamos a sentir num momento sobre aquele tema. Moral Evangélica funciona em Portugal desde 1990, mas ainda há muito desconhecimento da existência da disciplina na comunidade escolar, incluindo a possibilidade de inscrição de qualquer aluno. Qual é o segredo para a disciplina estar disponível? A disciplina pode estar disponível em qualquer lado. Às vezes as pessoas vão se inscrever e dizem assim: essa disciplina não existe assim, não existe aqui. Não existe quando não há ninguém inscrito. Sempre que os alunos vão e se inscrevem, a escola pode pedir um professor para ser colocado, mesmo que não haja um número mínimo de alunos, que seria 9 alunos, mas, por exemplo, se houver 1 ou 2, e pedirem professor e houver professor para colocar, a disciplina pode funcionar. Então, nós devemos dizer, mesmo que lá na escola onde as pessoas andam digam assim: a disciplina não existe, não faz mal, podem se inscrever na mesma, pedir um professor e a disciplina funcionar na mesma. Portanto, na realidade, a disciplina pode funcionar em todas as escolas, basta que haja alunos. Eu também, inicialmente, quando estava com os meus colegas, eles estavam a falar comigo, eu tinha muita vergonha e tinha muito receio do que as pessoas iam dizer sobre esta aula e de eu ir, mas a verdade é que eu agora ando há 3 anos, sou aluna destas aulas há 3 anos e cada vez tenho gostado mais, portanto acho que não precisamos ter vergonha porque é uma aula como as outras, só que aprendemos sobre um tema muito importante para a nossa vida. Em 2016, 255 escolas funcionaram com a disciplina, com cerca de 1.650 alunos. E inscrever-se em Moral Evangélica é muito fácil. Eu achei tão interessante a maneira de como tínhamos à vontade para falar umas com as outras sobre muitos temas, de como falavam da Bíblia, como apresentavam a Bíblia a nós. E então, no final, fui falar com a professora e disse: posso me inscrever? E ela: claro, mesmo que tu não estejas inscrita, podes te inscrever. Quando chegar à altura das matrículas, ir lá àquela parte em que diz: queres ter aula de educação moral e religiosa? Pôr uma cruzinha no sim e depois onde diz qual é a confissão, escrever evangélica. Se já passou o tempo das matrículas, também não tem problema nenhum. Basta escrever uma cartinha assinada pelo encarregado de educação a dizer: eu gostaria que o meu educando assistisse às aulas de educação moral e religiosa evangélica, e entregar na secretaria da escola. Mas não é apenas na sala de aulas que os jovens portugueses ouvem falar da fé cristã. Nos recreios, refeitórios e corredores existe um projeto de leitura da Bíblia feito pelos próprios alunos. O Shine é uma organização que foi criada nos Estados Unidos com o intuito de evangelizar os jovens nas escolas e é feita nos intervalos normalmente entre 15 a 20 e 30 minutos, onde nós falamos de Deus e da sua palavra de uma forma mais diferente, de uma forma mais contraída, de uma forma mais interessante para as pessoas. O Shine at School está presente sobretudo no Porto e em Lisboa. O Alex, que faz parte de um grupo de estudo no Porto, explica como te podes inscrever. Podes ir ao Facebook, escreves Shine Portugal e é só te inscreveres lá. São várias as formas que um cristão evangélico tem de partilhar a sua fé. A música é uma delas. Mais que vencedor é o tema que ouves a seguir no Vive Mais. Verdadeira
agora, em 3 momentos, o que a Bíblia diz acerca da fé, com o pastor Paulo Martins. A Bíblia é bem clara quando ela própria diz que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas passou da morte para a vida. Esta é a importância de nós podermos acreditar neste livro, que na verdade nos diz que Jesus ele deve ser aceite como alguém enviado de Deus. O mesmo livro relata, e podemos ler em Romanos capítulo 10, verso 9, porque se com a tua boca confessares a Jesus Cristo e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por isso nós acreditamos a importância de podermos acreditar a Bíblia, e a Bíblia naturalmente nos leva à pessoa mais importante de Jesus. Mas o que é que eu fico a ganhar? O que é que a minha vida beneficia por eu acreditar em Jesus? Há uma expressão bem clara que eu gosto muito de Luís Camões. Luís Camões, ele um dia disse: o melhor de tudo é crer em Cristo. E naturalmente, quando nós acreditamos em Jesus, nós temos benefícios de algumas coisas. Todos nós sabemos que o homem estava separado de Deus. Em primeiro lugar, a salvação de Jesus, e é isso que nos importa informar, é que salvação significa libertação. Libertação do pecado. E esta é a certeza, porque a palavra de Deus também nos ensina que Jesus foi enviado a este mundo para que ele, Jesus, pudesse perdoar os nossos pecados. Por isso Jesus é o meio de nos salvar e é o meio também a qual nós podemos ficar purificados de todo o pecado. E na minha opinião, e um dos benefícios mais importantes é podermos ter a vida eterna. Muita gente discute depois da morte o que é que se passa, o que é que não se passa, e a palavra de Deus e o próprio Jesus, ele disse: quem tem a mim tem a vida eterna. Por isso vale a pena nós podermos acreditar em Jesus. A maior parte das pessoas, pelo menos em Portugal, dizem que acreditam em Deus, que acreditam em Jesus. É só mesmo acreditar ou é preciso fazer mais alguma coisa? Um dia tive uma experiência muito concreta. Saí à rua com alguns jovens e fomos fazer um inquérito. E esse inquérito, uma das perguntas do inquérito era: você é cristão? E é interessante, para a minha admiração, todas as pessoas que me responderam ao inquérito disseram que eram cristãos. Mas temos também um exemplo na Bíblia de um jovem, por sinal era rico, e ele guardava todos os mandamentos, guardava toda a lei. E quando se aproximou de Jesus, até pronunciou uma palavra que naquele tempo era bastante importante: bom mestre. E Jesus levou a pensar nisto, que podemos ter religião, podemos ser religiosos, mas nós precisamos fazer mais alguma coisa. E quando Jesus se abeirou daquele jovem e perguntou-lhe se ele queria ser perfeito, se ele queria na verdade ser feliz, e ele disse que sim, Jesus faz-lhe um desafio: vem e segue-me. E este é o desafio para cada um de nós. Podemos ter a nossa posição social, podemos ter a nossa posição religiosa até, mas a religião não nos leva a Jesus, a religião não nos salva, a religião não resolve os nossos problemas. Por isso nós precisamos de fazer mais algo. E a palavra de Deus nos diz que este jovem retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. E quando a Bíblia nos desafia: dá-me, filho meu, o teu coração, não é para seguir uma religião, não é para seguir preceitos dos nossos pais, nossos familiares, mas para deixarmos tudo e seguirmos a Jesus. O Vive Mais é um programa da responsabilidade da Igreja Cristã Evangélica Assembleia de Deus em Portugal, que está presente em Trás-os-Montes, em cidades como Bragança, Mirandela ou Chaves. Para saber se existe uma igreja próximo da sua localidade de residência, contacte-nos para o e-mail programa vivemais@gmail.com ou o telefone 91 573 1485 91 573 1485.
Talvez alguns dos que nos estão a ouvir nesta manhã já levantaram estas mesmas dúvidas, porém nunca alcançaram uma resposta. Outros até poderão ter ideias formadas acerca delas. Assim, à base da Palavra de Deus, gostaria de pensar consigo sobre estas questões. Mas mais importante do que aquilo que eu ou aquilo que você pensa, é o que Deus nos diz acerca delas. Questões estas que falam e dizem respeito ao mais íntimo do nosso ser e para os quais as respostas nem sempre são as mais óbvias. Primeiro, origem. De onde viemos? Esta é a primeira questão. A ciência diz-nos hoje, baseada nos mais diversos estudos, que a vida teve o seu início através de uma explosão denominada Big Bang. Deus não esteve envolvido neste processo de criação. A Palavra de Deus diz-nos exatamente o contrário. Ela diz-nos que nós somos seres criados. Fomos feitos maravilhosamente à imagem e semelhança de Deus. Se Deus nos criou, então o homem, ele surgiu da mente e do seu coração. Não há nada de acaso na sua criação. Segunda questão, identidade. Quem somos? Para a sociedade onde vivemos, esta questão poderá ter várias respostas. Alguns poderão responder de uma forma convicta quem são. Talvez como tu nesta manhã. Se calhar outros que nos estão a ouvir poderão perder-se nas dúvidas e nas tristezas que assolam a sua mente. Nunca podemos esquecer que uma pergunta óbvia muitas vezes não tem uma resposta óbvia. A verdade é que a incerteza acerca de quem nós somos, acerca da nossa identidade, persegue o homem há milhões de anos. Será que alguém poderá ter solução para este dilema? Acredito que encontramos solução na Palavra de Deus. Claramente ela diz-nos que fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. E ao sermos feitos à sua imagem e sua semelhança, isso diz-nos que somos criaturas de supremo valor para Ele. A Bíblia ainda nos diz que somos amados. E ao sermos amados, recebemos de Deus certos direitos e certas responsabilidades. Porém, acima de tudo isto, todo aquele que aceita a Cristo, e este é o maior privilégio que nos é dado ao homem, àquele que aceita a Cristo, é que ele é automaticamente feito Filho de Deus. Terceiro, nosso propósito, porque estamos aqui. Cada um de nós tem vindo a confirmar a escolha de Adão e Eva por meio da nossa própria desobediência. Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 3, verso 10 ao verso 12, não há quem faça o bem, não há nem um só. A verdade é que o homem nasce e vive neste estado decaído, de pecado. Quarta questão, moralidade. Diante disto, como posso eu viver? E esta questão é levantada hoje, mais do que nunca, numa sociedade cada vez mais decadente e perdida. É verdade que encontramos hoje muitas ideias para desfrutarmos de uma vida dita feliz. Uns dizem para vivermos cada dia como se fosse o último, para fazermos aquilo que nos apetece, porque nada de mal advém disso. A verdade é que o homem, tu, todos tentam ser felizes à sua própria maneira. Mas quando eu olho para a Palavra de Deus, quando eu olho para a Bíblia, ela dá-nos um padrão concreto de vida, o qual o homem deve seguir, se quiser ser verdadeiramente feliz. É verdade que Deus não nos impõe esse padrão. A verdade é que Deus nos amou primeiro. E ao amar-nos, Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. E ao fazer isso, Ele deu-nos um padrão, um estilo de vida para alcançarmos felicidade. De que modo é que Ele nos ensina a viver? Primeiramente, devemos amá-lo a Ele acima de todas as coisas. Ensina-nos que o essencial para todo o homem é temer a Deus. Por último, Deus ensina-nos que para sermos felizes devemos desfrutar das boas coisas que Deus nos dá. Mas como eu falei anteriormente, como vivemos neste estado decaído, sabemos e temos noção que por nós mesmos não conseguimos alcançar este padrão de vida que é dado por Deus. Porquê? Porque o pecado que nasce connosco, ele afasta-nos dele. Porém, nada está perdido, porque existe uma solução. A última questão, destino. Para onde vamos? A infinita retidão de Deus exige que Ele castigue os nossos pecados, mas por causa do seu amor infinito, Ele enviou o seu próprio Filho para assumir essa posição. Então esta era a única maneira. Jesus cita no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Então, diante disto,
temos que compreender que este dom gratuito, esta vida eterna, não pode ser obtida por meio das boas obras que tu possas realizar no teu dia-a-dia, por melhores que sejam, ou por muito bons que sejam, ou por qualquer tipo de outro merecimento. Diz-nos Pedro que o Senhor não retarda a sua promessa, anda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se, uma vez que ele não nos pode obrigar a amá-lo, uma vez que o amor forçado é uma contradição. Então, diante disto, cada um de nós deve escolher por si mesmo. Porém, se é verdade que ele foi morto, ela também nos diz que ele ressuscitou, que aquele que foi morto, esse mesmo está vivo. Nós temos a certeza. Então, diante disto, é imperativo que eu, que tu, que todo homem, toda a mulher, façam uma escolha. Deus dá-nos essa hipótese. A verdade é que esta escolha ela tem implicações na eternidade. Todos nós temos consciência que esta vida é temporal. E é hoje, é neste tempo, é aqui e agora, onde são feitas as opções para a vida eterna que Deus está disposto a conceder a todos. E entre as escolhas que podem ser feitas, uma é escolher aceitar o resgate pago por Jesus na cruz, com o objetivo de nos libertar da punição eterna e de nos dar as boas-vindas à sua presença. Diz-nos João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João diz que quem crê nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Deus deixa esta escolha nas tuas mãos. O amor de Deus, ele não conhece outra maneira. Todos os que estão no inferno optaram por lá estar. Sem essa escolha pessoal, não haveria inferno. Nenhuma alma que deseja alegria de maneira séria e constante vai perdê-la. Aqueles que a buscam encontram-na. Aqueles que batem, será aberto. A porta está a ser mantida aberta por Jesus. E só existe uma maneira de tu passares por ela. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Poderás estar a pensar, eu creio que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Mas simplesmente acreditar nele é o suficiente. É essencial colocares a tua confiança em Jesus. Chegamos ao fim desta edição do Vive Mais. Para algum contacto ou sugestão, já sabe que pode utilizar o nosso e-mail, programa vivemais@gmail.com ou o telefone 91 57 31 485. Por agora, fique com a restante programação da Rádio Regional. Bom domingo. Do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme em Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz.